Olá, amigos. Quinta-feira, dia 3 de agosto, chegamos na leitura 674 do Guia do Estudo da Palavra de Deus. E você que chegou agora no canal, que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, Ative as notificações para que todos os dias o YouTube sinalize você de uma nova postagem, de um novo estudo, para que você se aproxime cada vez mais de Deus, porque o tempo do fim está cada vez mais próximo. Estamos discorrendo no terceiro trimestre do ano sobre a carta de Paulo aos Efésios, e o título de hoje, quinta-feira, Glória na Igreja em Cristo. E começamos com a questão número 5. Paulo concluiu seu relato de oração com uma doxologia, um breve e poético louvor a Deus. Por que ele louvou a Deus? Por que Paulo louvou a Deus? A resposta você encontra lá em Efésios capítulo 3, verso 20 e verso 21. Mas eu respondi assim, pela salvação em Cristo e pela graça em favor dos gentios. Paulo registrou suas orações pelos crentes em Efésios 3, verso 14 a 19. Ele orou de forma direta e poderosa. Sua doxologia levanta duas questões. Primeiro, a passagem exalta a igreja de forma indevida, colocando-a em pé de igualdade com Cristo na expressão: a Ele seja a glória na cruz e em Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, verso 21. Embora Paulo estivesse bastante interessado na igreja em Efésios, está claro que Cristo é o Salvador da igreja, pois é Ele que habita no coração dos crentes. Efésios 3,17. Na doxologia, o apóstolo louvou a Deus pela salvação oferecida à igreja por meio de Cristo Jesus. Segundo ponto, a expressão por todas as gerações, para todo o sempre, retrata um futuro restrito à terra e interminável para a igreja, adiando o retorno de Cristo. Efésios exibe uma expectativa sólida para o futuro. Por exemplo, Efésios 4,30 olha para o dia da redenção. Além disso, os crentes experimentarão o poder de Cristo, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios capítulo 1, verso 21. A doxologia de Paulo deve ser lida como celebração do poder de Cristo exercido em favor dos crentes. Voltando ao segundo relato de oração de Paulo, de Efésios capítulo 3, verso 14 ao verso 21, compare com Efésios capítulo 1, verso 15 ao 23. Vemos que ele encontra forças na extensão cósmica do cuidado do Pai, de Efésios 3, 14, verso 15. Efésios capítulo 3, verso 14 e verso 15. Na disponibilidade do Espírito Santo, de Efésios 3,16, na parceria do próprio Cristo, de Efésios capítulo 3, verso 17, e no amor imensurável de Cristo, de Efésios capítulo 3, verso 18 e verso 19. Isso é tão verdadeiro que ele imaginou os crentes sendo preenchidos de toda a plenitude de Deus, Efésios 3,19, e celebrou essas realidades espirituais em louvor novamente, maravilhando-se com a abundância do poder de Deus ofertado aos santos, Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Sempre que sentimos a pressão de problemas, tentações e dúvidas, podemos nos voltar para esse relato animado das orações de Paulo. O apóstolo em prisão eleva nosso olhar ao grande horizonte dos propósitos e da graça de Deus, lembrando-nos de que, sejam quais forem as circunstâncias atuais, somos participantes do plano final de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. De Efésios capítulo 1, verso 9 e verso 10. E seu poder age em nós. O seu poder age em nós e age através de nós. A Bíblia diz que rios de água viva fluirão do seu interior. Então o poder de Deus age em nós e age através de nós. Mas nós precisamos estar abertos e comprometidos, com a palavra de Deus, com os propósitos de Deus em nossa vida. Amém, amados? Questão de rodapé. Que bênçãos divinas são valiosas para você? Ore e louve a Deus por essas bênçãos. Bom, para mim, a graça de Deus, eu respondi aqui, manifesta em Jesus na cruz do Calvário. Essa, sem dúvida, é a maior bênção de Deus
para a minha vida e certamente para a vida de todos, porque sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, nós estaríamos atolados, né, no pecado e com certeza presos na mão de Satanás. Mas a graça de Deus derramada na cruz do Calvário através de seu Filho Jesus Cristo, nós somos libertos e não somos mais escravos do pecado. Se tivermos que ser escravo de alguma coisa, que seja escravo do Evangelho. É o melhor lugar para estarmos. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, obrigado pela minha família, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos em Cristo. Obrigado, Senhor, pelos nossos amigos, pelos nossos intercessores. Obrigado, meu Deus, por nos vestir, por nos dar de comer, por nos proteger e nos guiar, meu Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de estarmos compartilhando a Tua palavra. Peço a Ti, Senhor, que venha vivificá-la, Pai, porque senão é apenas uma leitura, mas com o Teu Espírito Santo trabalhando nela, há poder nela, Pai. E é isso que eu te peço e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.